para mais um dia de estudo, mais um dia que nós vamos separar um momento aqui para que a gente possa aprender sobre a nossa alma. Olá, pastora, tudo bem? Moço, tudo. Tá, Joana? Se você está chegando aqui agora, os nossos episódios estão todos disponíveis nas nossas redes sociais da igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E lá você vai encontrar todos os nossos episódios para que você possa acompanhar. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão ou algum comentário, nos envie. Nós teremos o prazer de poder responder aqui as suas questões. E para começar hoje, pastora, nós temos aqui duas perguntas da... Deixa eu ver aqui. Andréia Leal, pastora, ela nos mandou duas perguntas. Ela gostaria de saber como identificar quando nós estamos carregando julgos humanos e não o julgo de Jesus. Essa é a primeira. Oi, Andréia. Você sabe que o ser humano, ele sempre teve uma ação impositiva sobre os outros seres humanos, colocando então responsabilidades injustas sobre a outra pessoa. O jugo do Senhor Jesus é caracterizado pela vontade de Deus. Então, o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do ser humano? Você identificando esses dois parâmetros, você consegue se nortear e se posicionar. O jugo humano sempre será para você fazer a vontade de uma outra pessoa, fazer o capricho de uma outra pessoa. E o jugo do Senhor Jesus é sempre a abnegação, a cruz, a renúncia, com respeito à vontade de Deus. E aí a Andréia também faz uma pergunta, ela diz assim, como identificar pessoas invejosas e não sofrer a ação delas? Tá. A inveja não tem muito a ver com posses ou com recursos. Existem pessoas com inúmeros recursos que são muito invejosas, né? Que a inveja ela tem a ver com uma enfermidade dentro da alma iniciada pelo descontentamento. Então, a maneira com que a gente se previne de pessoas invejosas é você aprendendo cada vez mais a blindagem emocional, você tendo uma administração correta dentro dos seus relacionamentos, confiáveis ou não confiáveis, e então você percebendo pessoas que não são confiáveis, você se restringir ao básico, simplesmente ao básico. Porque se você se abre a pessoas invejosas, obviamente você vai cair nas ciladas que elas vão fazer para você. Serão ciladas, serão questões, serão armadilhas onde você vai cair nelas. Então, a melhor opção, antes de você ter um relacionamento profundo, aberto e confiável, é melhor que você conheça a pessoa com que você está relacionando. A própria Escritura diz, pelos vossos frutos conhecereis. Então, você não me conhece pela minha fala, você não me conhece pelo meu sorriso, você me conhece pelo fruto que eu libero. Então, uma dica aí para você, André, procure a partir de agora identificar os frutos que as pessoas te oferecem e seja muito mais cautelosa nos seus relacionamentos. A questão dos relacionamentos é uma sala da alma em tanto para nós, né, pastora? Porque hoje em dia as pessoas confundem muito, né? A comunhão, estar muito próximo, até onde eu devo estar, onde eu posso ir com determinado relacionamento. Nós tivemos até algumas pessoas comentando sobre isso em algumas salas da alma, falando muito sobre a blindagem também, mas aí são outros assuntos, né, pastora, que a gente pode estudar aqui. Hoje nós falaremos de sugestão emocional? Isso. Antes eu quero ler um versículo com vocês, de 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20, e ele é muito elucidativo com respeito ao comportamento humano. Em nossa sociedade, e esse projeto do Sala da Alma foi desenvolvido respectivamente para isso, nós temos visto inúmeras pessoas sofrendo muito por conta dos relacionamentos indevidos. E a Bíblia diz assim, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta e se alguém vos fere no rosto. Então, o sofrimento ele se dá por conta dos relacionamentos, né? E nós temos inúmeras veias, inúmeras dinâmicas de relacionamento. E hoje eu vou falar sobre a sugestão emocional. O que é a sugestão? A sugestão ela é uma força impositora na sociedade que ela comunica xerox, ela comunica cópias. Então a sociedade, o que a sociedade faz?
A sociedade, ela cria mecanismo para sugerir para que uma sociedade tenha o mesmo padrão. Então, vamos começar a falar sobre essa indução incisiva de um relacionamento para com o outro. Eu quero falar de início para vocês que a sugestão, ela não tem muito a ver com o pessoal, com o nível paixão e afetividade. Ela tem mais a ver com cópia mesmo, com cópia de ações das pessoas. A grande parte da sociedade, ela vive um comportamento sugestionado. Grande parte da sociedade, e hoje muito mais, né, moça? Hoje nós temos os meios de comunicação, que é a internet, celular, computador, e nós vimos muito isso, essa repetição nos nossos jovens, né? Então, a sugestão, ela tem um olhar muito encantador e muito envolvente, né? E aquilo cresce de uma tal maneira, o olhar daquele que está recebendo, como uma admiração, como algo a ser copiado. Então, isso é a sugestão. Ela comanda e cria tendências, né? Então, você percebe que, por exemplo, a moda é tendência. Por exemplo, nós temos a última tendência agora, a gente que é mulher sabe, né? Vestido colorido, né? Então, colorido. Daqui, agora ainda não, mas daqui a um tempo, não mais vestido colorido. Então, eu dei só um exemplo de sugestão, mas nós não vamos falar de moda, nós vamos falar da sugestão de caráter, da sugestão de valores, da sugestão de relacionamentos. Então, você percebe que todo mundo vai tomando uma forma, todas as pessoas elas vão adquirindo uma forma, e a sugestão, nós estudamos algumas salas atrás sobre a adequação. A sugestão ela é pior que a adequação, por quê? Porque existem aqueles que sugerem, aqueles que vão determinar regras e aqueles que obedecem, né? Então, é uma coisa que é imperceptível. Quando você menos percebe, você já está caminhando juntamente com aquilo. Por exemplo, você começa a andar muito com uma pessoa, a conviver muito com uma pessoa, um exemplo, que fala palavrão. E você é uma pessoa que nunca falou palavrão, que a sua educação foi uma educação rígida. Daqui a pouco você está falando palavrão. Você começa a conviver com uma pessoa que tem uma dinâmica de jogos. Nós falamos sobre jogos mortais. Quando você percebe, você está jogando também. Porque a sugestão, ela é muito velada, ela é muito sutil. E ela vai acontecendo gradativamente, alcançando um nível padronizado, né? E nós sabemos quem está por trás disso, o inimigo da nossa alma. Por quê? Porque o evangelho, ele projeta em nós o quê? Separação, individuação e crescimento individual, crescimento unicista. E o que as trevas fazem? Agrupamento, não comunhão, tá? Agrupamento, essa interação negativa, para quê? Para que haja paralisação. Então, a sugestão é algo muito velado e as vítimas da sugestão são as pessoas que elas são pessoas assim que elas perderam o compromisso que tem com as próprias faculdades. Nós vamos o próximo sala, nós vamos falar de uma doença vinda da sugestão, um pouco mais agravante, mas a sugestão inicia de que maneira? Um suposto abandono das suas faculdades, um suposto abandono da sua identidade, da sua essência, e você começa a viver exageradamente do lado de fora. É normal que vivamos do lado de fora uma porcentagem da nossa existência. Mas quando essa porcentagem ela ultrapassa esse linear, o que acontece? Nós somos vítimas dessa sugestão. Pastor, isso fica bem velado, como a senhora disse, mesmo assim, quando a gente vê um comportamento de duas pessoas se relacionando, e aí quando ela olha, de repente, esse padrão dessa pessoa e ela diz, eu consigo lidar com essa pessoa, eu aprendi a lidar com essa pessoa, mas na verdade ela pode ter entrado dentro desse mesmo... uma pessoa que entrou, ela foi capturada pela sugestão alheia. Por quê? Porque eu vou falar nesse e vou falar no outro. Qual que é o ideal? O ideal no relacionamento é você entra com a sua essência, eu entro com a minha, vai se bater de frente, vai se causar rivalidade e nós vamos nos adequar. Eu não me anulo, você não se anula. Eu abnego, você abnega.
Então, a nossa menorização das nossas questões que vai fazer essa unidade. Mas por quê? Porque eu entrei com a essência e você entrou com a sua essência. Nós tivemos rivalidade, mas nós nos afinamos. Mas o que acontece com os relacionamentos hoje? Você entra com a sugestão e eu não tenho essência para entrar. Esse aqui não é essência, tá? A pessoa o sugestor, aquele que sugere, aquele que determina o padrão alheio, ele não é uma pessoa que tem essência, ele é uma pessoa que tem vontade. Então, ele determina que você vive assim. Ele exige que você vive assim. Então, você não tendo essência, você simplesmente se une àquele comportamento. Pastor, então um relacionamento baseado em necessidades. A pessoa que ela aceita a sugestão alheia, sem essa ponderação, sem essa análise, sem essa observação. Por exemplo, a pessoa está nervosa, ela me deixou nervosa. Mas espera aí, deixa eu ponderar. Tá, na hora eu fiquei nervosa, né? Na hora a pessoa conseguiu me irritar. Sabe, o cônjuge, o filho conseguiu me tirar do sério. Mas espera um pouquinho, eu vou ponderar e vou analisar. Peraí, mas por que eu fiquei irritado? Por que eu fiquei irritada? Então eu vou ponderar e vou analisar de uma forma muito consciente e vou começar a analisar o meu comportamento. Que ele é copiador. Ele se tornou um comportamento sugestivo. Então eu tenho sem reservas aceitado o comportamento do outro que tem entrado em mim sem nenhum tipo de raciocínio. Alterado todo o funcionamento. Eu não tenho raciocinado. Então, eu quero dizer uma coisa para você sobre a solitude, né? Hoje nós temos uma luta muito grande para o ser humano não ficar só, né? O ser humano não consegue ficar em silêncio, ele não consegue... A solitude é uma coisa muito importante, principalmente para você se examinar, para você se analisar, se você é uma cópia de alguém. Existem pessoas que são xerox e cópias de várias pessoas, várias situações. Eu estou falando aqui de um comportamento favorável, eu estou falando contra comportamentos favoráveis, flexibilidade, paciência. Uma coisa é você ser flexível a uma pessoa, outra coisa é você copiar o que ela faz, né? Então vamos lá. Duas formas de sugestão. Nós temos a sugestão exterior e temos a sugestão, a autossugestão interna, que no próximo sala nós vamos falar, né? Então, na sugestão exterior, o que acontece? Ela age diretamente com precisão no alvo. Qual é o alvo? O alvo é, com o sugestor, o que ele quer? Ele quer que as pessoas ao seu redor falem, pensem, sintam e vivam conforme o conforto dele, que não traga confronto. Todo sugestor, ele tem meios de manipulação e meios de envolvimento de uma forma muito sutil, mas muito funcional. Ele se adequa e ele consegue mexer em situações na outra pessoa para manipular. Pastora, quem é sugestor é sempre sugestor ou ele pode estar do outro lado? Ele um dia foi sugestionado. Isso. Então, todo sugestor, um dia ele foi sugestionado. Um dia ele sofreu uma violência, um dia ele sofreu uma imposição, um dia ele teve que adquirir um padrão alheio, um dia ele teve que passar. Então, quando na vida adulta ele descobre que ele tem habilidades, né, para sugestionar outras pessoas, então ele assume esse posicionamento. Só que a sugestão é uma coisa que eu já disse para você, vou repetir, não tem muito a ver com paixão, não tem muito a ver com afetividade, é mais questão de ações mesmo, onde as pessoas repetem as ações dos outros. O contrário da catalepsia, que nós vamos falar depois, que ela já é um comportamento muito intrínseco e muito particular de cada um, né? Bom, ela dissipa, é incrível que o sugestor, ele dissipa aquela insegurança, ele traz convencimento, né, para a pessoa. Ele traz, então as pessoas elas não, porque você conhece alguém, então você fica com aquele meio pé atrás, né? Com aquela questão de insegurança. Espera aí, o sugestor não. O sugestor ele cria um ambiente tão hospitaleiro que você se sente à vontade, você se sente seguro, você se sente confiante com aquela pessoa. Então ele descobre o que você gosta e ele começa a agir dentro daquela situação. O sugestor ele não usa argumento lógico,
Ele usa uma sutileza que transmite para você para o campo psicológico. Então, de uma maneira muito sutil, ele transmite para você e você começa a copiar. Então, aí você começa a fazer aquela situação de imitação. E uma coisa muito interessante que eu vejo em lares que seguem o mesmo padrão, é interessante, né? A sugestão funciona assim. O sugestor ali, aquele que sugere a situação, vem ser o outro cônjuge, e essa sugestão vai adquirir sobre os filhos também. Então, os filhos e a família vão entrar todos dentro daquele sistema. Então, são pessoas, elas pensam, elas sentem, mas aquilo para elas está de conformidade. Então, aquilo não é uma coisa assim que é agravante. Gera-se uma certa segurança, né? Porque o sugestor, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer essa segurança. Então, ele faz uma barganha. Você adere ao meu padrão, você adere à minha maneira, e eu te faço coisas, e eu te proporciono coisas que te agradam. E assim vai gerando-se o funcionamento. Aí você diz assim, mas meu pai e minha mãe, eles não querem meu mal, e qual é o problema? E meu cônjuge, ele não quer meu mal. O grande mal da sugestão não é nem a imitação, a característica imitativa dos padrões, mas é a ausência de crescimento, o ananismo. Então, toda pessoa que ela vive por meio de sugestão, ela começa a perder todo o contato e todo o vínculo com ela mesma. Então, ela vai partir de um sugestor para outro. Ela abandona a sua essência, pastor. Isso, ela vai partir de um sugestor para outro. Ela abandona as características de faculdade anímica e ela vai ficar em busca de padrões no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Então ela vai. Então é um abandono tão grande e ela cria uma necessidade desse playground na vida, onde ela vai buscar esse contentamento, essa situação assim nostálgica, essa situação boa. Uma também das questões muito graves que eu vejo na sugestão, Muzi, é que toda pessoa sugestionada a padrões alheios, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a própria realidade, de lidar com as próprias misérias, de lidar com os próprios sentimentos e os próprios desafios. Por quê? Porque ela aprendeu a viver a realidade do outro. Então, ela é como uma criança emocional que ela é sugestionada. Então, quando ela se vê em uma situação opositora e ela não tem nenhum sugestor, ela fica desesperada. É isso que eu ia dizer para a senhora. Eu acho que quando acaba isso, tira isso dela, entram as crises, né? Porque para onde ela voltará, né? Então, se ela não quem tem será o seu tutor? Quem será o seu tutor? E você percebe que as pessoas que são sugestionadas, elas não necessariamente são pessoas tolhidas, não necessariamente são pessoas incapazes, impotentes, não. Existem pessoas muito capazes, com potenciais, mas elas precisam ter alguém sempre trazendo sugestões. Seja essa sugestão de autoestima, seja uma sugestão de direcionamento, seja uma sugestão de apoio, esses são os vínculos das sugestões, sejam quais for. Elas precisam de um apoio, elas precisam de autoestima, elas precisam de uma direção. Por quê? Porque elas saem do sugestor e elas entram em outro. Entende? Então a insegurança, a autoestima, a baixa autoestima são alvos para os sugestores. São pessoas. E é engraçado, Muzi, que os sugestores, eles identificam quem precisa de sugestão. É engraçado isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender por que uma moça que teve um pai violento, que teve um pai alcoólatra, um pai assim, ela tem uma certa tendência a buscar um cônjuge da mesma maneira, né? Então as pessoas não conseguem entender por que pessoas buscam esse apoio, né? Buscam essa segurança. É aquela repetição do padrão, né, pastora? Repetindo padrões. É interessante que é uma comunicação anímica, ou seja, de alma para alma, né? E muitas vezes não se é percebida, às vezes é uma coisa que muitas vezes fica no inconsciente. E aí você olha para as pessoas e diz assim, mas eu tenho tanta empatia, tanta amizade com essa pessoa, eu tenho tanta habilidade para conversar com ela, nosso relacionamento é tão bom. Se você for trocar em miúdos e analisar aquele relacionamento, não estou dizendo, claro, são todos, né? Mas a maioria das vezes é tudo sugestão, é tudo uma cópia, né?
Às vezes, assim, eu converso com pessoas, eu digo assim, você quer crescer? Você quer amadurecer? Então, comece a mudar as suas amizades. Aparte-se dessa pessoa um pouquinho, tenha um relacionamento mais distante. Por quê? Por causa da questão da sugestão. O conteúdo transmitido, ele fixa no consciente e ele é transmitido para todas as faculdades da alma. Então, começa-se a sentir, começa-se a pensar, começa-se a ter vontade sobre a questão desse padrão indutivo, desse padrão idealizado dessa questão. E, geralmente, as pessoas que elas copiam e elas recebem essa sugestão, não necessariamente elas têm uma admiração pela outra pessoa, mas se não for admiração, é algo que se torna uma necessidade. Então, se não é por admiração, é por necessidade, porque descobriu que aquela pessoa tem aquilo que ela pode oferecer. Uma identificação emocional? É uma identificação emocional. Por que isso é negativo? Isso deveria ser bom. Depende. Qual o relacionamento que é bom? Ele tem que ter identificação emocional. O relacionamento bom é quando as duas pessoas crescem juntas. Isso é um bom relacionamento. Onde as duas pessoas respeitam a individualidade uma da outra, onde as duas pessoas sabem o limite, até onde podem ir. Então, isso é um relacionamento bom. A gente consegue ter amigos que entendem até onde ele pode participar da nossa jornada ali na alma, pastora. Esses amigos são os amigos que nós temos que estar perto? Para escolher amigos, né, moça, existem vários critérios e várias situações, né? Amigo é uma coisa muito séria, né? Então, você tem vários colegas, você tem conhecidos, você tem o que mais. Mas quando a palavra fala amigo, é uma coisa muito séria, né? Às vezes você é amigo de muitas pessoas, mas você não tem um amigo, né? Isso pode acontecer. Então, quando a gente fala sobre amizade, é uma coisa muito séria. Bom, o objetivo da sugestão é apropriar-se em consignação. Por que eu digo isso? Porque é diferente de uma sugestão agravante. Eu não quero ser dono de você, eu não quero me responsabilizar por você. Eu não quero os seus danos, eu não quero suas neuras, eu não quero os seus traumas. Eu quero uma consignação. Eu quero controlar você, sugestionar você. Eu quero fazer com que você copie os meus padrões para que você não me dê trabalho. Mas eu não quero ser dono de você. Então é uma consignação, entende? Então funciona assim, como uma consignação. Então, eu quero instalar em você os meus padrões, eu quero instalar em você a minha conduta, a minha maneira de pensar, mas eu não quero ter responsabilidade com as suas neuras, com os seus traumas e com as suas dores. Isso é muito interessante. Hoje, a sociedade, ela oferece muito um comportamento sugestivo, né? É aquilo que eu estava dizendo para você. Procure ficar um pouquinho sozinho, procure uma boa leitura, procure a solitude, procure pensar na sua vida, aprenda a escrever sobre você, escreva orações para Deus todos os dias, pega um caderninho, pode ser um caderninho bem simples, escreve todos os dias uma oração para Deus, ali você fala sobre você, ali você conversa com Ele, aí você dialoga com Ele. Por quê? Porque é uma maneira de você estar pensando em você, é uma maneira de você estar se enxergando, porque quem melhor para se enxergar do que você? Quem melhor para analisar e para observar se você é uma pessoa que está sugestionada, né? Então, às vezes, eu vejo uma situação tão triste, casais, que você percebe assim, uma sugestão entre ambos, tão bem estabelecida, tão bem fundamentada, que você percebe que ali o evangelho não tem entrada, não tem abertura, porque eles colocam os próprios padrões acima do mandamento, né? Acima daquilo que Deus tem, que Deus quer. A resistência contra a sugestão, ela diminui cada passo que você cede. Cada vez mais que você cede a uma sugestão, que você cede a um modernismo, que você cede a uma moda, algo que está operante, menos você terá resistência. Então, a resistência, ela vai diminuindo, até você achar assim, não tem nada a ver. E esse exercício que a senhora nos colocou de escrever, ele traz para nós um comportamento que a gente já deveria ter como cristãos, né, pastora? De determinadas coisas a nosso respeito serem faladas só para Deus, né?
Porque hoje há uma necessidade tão grande de eu ter quem me ouça, para falar de coisas que de repente eu nem deveria compartilhar com outro ser humano, porque de repente ele está numa situação como essa e o nosso relacionamento acaba se tornando nocivo, né, por falta de saber. A nossa alma ela deve ser atribuída da mesma forma do templo, né? Existe um lugar para o convívio geral, existe um lugar para os íntimos e existe o Santo dos Santos, que ali é só você e Deus. Então a nossa alma ela deve seguir esse curso. Existe aquela questão de relacionamento, onde é para todos, né? Onde você convive bem socialmente, né? Respeitando, de uma forma educada. Existem as pessoas mais íntimas, que você conversa, assuntos que são mais íntimos de sua parte, e existe o seu relacionamento com Deus, que é aqueles assuntos que ninguém deve saber, né? Então, se você não tiver esse segredo seu com Deus, tem alguma coisa errada, né? Então, tem coisas do seu relacionamento só com Deus. Agora, se o seu relacionamento, todo ele é plural, todo ele é social, você vai ter o que para falar com Deus? Né? Sendo que um já veio, já deu palpite, outro já deu opinião, outro já colocou o sistema. Então, muito provavelmente eu não conseguirei me conhecer jamais. Não tem. Ó, uma coisa muito interessante é que na sugestão, assim, ó, aquilo que pertencia a um indivíduo começa a pertencer ao outro. Aquele coloca no outro e assim por diante. Né? Então aí você vê essa sugestão, essa situação. Porque uma coisa é você dar um conselho para alguém, né? Você chega para uma pessoa e você dá um bom conselho, uma boa direção, né? E aí aquela pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai pensar naquilo, ela vai analisar. Então você dá a ela o direito de pensar, de analisar, de ponderar. Você explica, você coloca os pós, os contras. Então você faz ela pensar. A sugestão não. A sugestão tem o objetivo de capturar o fundamento emocional e fazer com que aquela pessoa não pense, não raciocine, e aquela pessoa ela vai de uma forma tão mecânica, liga o piloto automático e ela vai seguindo aquele padrão. E todos vão reproduzindo o padrão daquele sujeito. Vão reproduzindo. Hoje nós temos uma sociedade que ela é uma sociedade pobre, né? É uma sociedade pobre. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos os compositores, Bach, Mozart. Quais são os compositores agora de 40, 50 anos para cá? Não existe mais. Então, a tecnologia, ela cresceu muito, né? E as pessoas, elas ficam muito contentes, né? Pela evolução da ciência, da tecnologia. Mas você percebe que a sociedade, ela perdeu muito no quesito emocional. Então, tudo aquilo que tinha de emocional, os grandes pintores, os grandes músicos, não existe mais. Por quê? Porque da sociedade foi tirado aquela ação anímica de sensibilidade. Então não existe mais pessoas, por exemplo, as poesias. Fala para mim um poeta recente, fala para mim um músico recente, fala para mim um pintor recente. Ah, mas por quê? São só os antigos, são só... Por quê? Por conta dessa sensibilidade que a sociedade ela vai se tornando tão técnica, ela vai se tornando tão padronizada, que essa parte de sensibilidade ela vai deixando de existir e vai ficando fora de moda e vai ganhando um contexto de fraqueza. Então, se você tem essa sensibilidade, gosta de poesia, se você gosta de palavras, se os sentimentos para você não precisam ser verbalizados e você consegue entender e compreender, se você tem uma certa profundidade, você está fora de moda. Você é uma pessoa assim que é uma pessoa que fala o que ninguém entende. Não é interessante. Não é interessante. Mas por quê? Porque foi tirado isso da sociedade. Então, você que é uma pessoa mais sensível, você que é uma pessoa que consegue entender nas entrelinhas, você deve ter muitas dificuldades no relacionamento hoje em dia. Por quê? Porque o ser humano hoje, ele está muito grotesco, ele está muito grosseiro. E uma coisa muito interessante no Evangelho, o Evangelho ele tem essa capacidade de devolver isso ao ser humano, né? De devolver o choro, devolver a sensibilidade, devolver a poesia nas palavras, devolver, porque o nosso Deus, ele é um Deus, ele tem a sensibilidade dele, ele tem a poesia dele, né? Então, ele criou isso no homem, e o homem está perdendo essa essência cada vez mais, por conta do quê? Por conta de acompanhar toda essa modernidade de sugestão, né?
Pastor, eu me identifiquei um sugestor. Como eu posso sair dessa prática nos meus relacionamentos? Você sendo o sugestor? Sim. Tá. Pessoas que são sugestores, Musa, dificilmente eles deixam essa prática. Por quê? Por que eles deixam? Porque eles já ganharam muito e foi a única maneira que eles aprenderam para viver a vida. Eles sempre terão relacionamentos nesse... Sempre terão, a não ser, né, que ele adquira um nível de humildade muito grande e ele reconheça a influência negativa dele sobre as pessoas, essa autonomia indevida sobre as pessoas, e ele realmente se arrependa e ele realmente retorne. Mas dentro dessa sociedade hoje, dentro desse evangelho fraco que se ouve, que se prega, dificilmente os sugestores eles vão aceitar esse retroceder. Porque os que são sugestionados, eles fazem um recuo para si mesmo, né? Para a sua identidade, para a sua essência, começam a sair daí, né? O sugestor, ele já tem essa dificuldade, então, de sair. Ele encontra a dificuldade por quê? Porque é o meio de sobreviver que ele encontrou, né? Então, dificilmente ele vai arrepender-se do que ele faz, porque tem muito lucro, né? O sugestionável é perda, o sugestor é lucro. Eu quero terminar, Música. Uma coisa muito interessante, a sugestão ela cresceu muito por falta de identidade, né? Então, o ser humano, como eu estava dizendo, ele abandonou muito a identidade, a essência dele, né? Ele deixou de olhar, de investir nas faculdades, ele deixou de gostar de si, ele deixou de entender a si mesmo. Então, vai ser trocado. Ou eu invisto em mim, ou eu vou ser sugestionado por alguém. Então, é muito interessante, eu já disse e vou repetir, é muito melhor eu concordar com você do que você descobrir que eu não tenho essência. Vou passar muito vexame. Numa discussão conjugal, por exemplo, um atrito conjugal, uma situação entre duas pessoas casadas. Por que eu me rendo ao sugestor? Por quê? Porque eu não tenho essência. Então, é chamado, por exemplo, num confronto. Então, eu não tenho essência, eu não tenho argumento. O que eu faço? Aceito a sugestão. Por quê? Para eu não passar vexame. Porque eu não tenho essência, eu não tenho argumento. Entende? Então, é isso que acontece. Pois é. Nós vamos encerrar aqui esse assunto. Poderíamos ficar por horas aqui falando sobre isso, né, pastora? Mas nós teremos outras salas da alma para continuar falando sobre esse assunto e sobre outros assuntos. E se você acompanhou desde o começo, você com certeza está pensando agora, onde eu estou nesse contexto todo, sugestor ou quem é sugestionado, né? Aí a importância de nós tirarmos esse tempo para estudarmos sobre a nossa alma, nos conhecermos, para que a gente retorne à nossa essência. Nós precisamos fazer isso. Vamos orar, pastor? Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a encontrar em Jesus Cristo a nossa identidade. Ó Deus, nós vivemos em um mundo tão estranho, tão difícil. Um mundo que quer nos capturar e nos copiar. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que nós possamos receber de Ti as informações e os comandos da nossa vida. Pedimos que o Senhor venha sobre cada um, Deus, que o Senhor nos traga a liberdade que precisamos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Sala da Alma.